pesquisa realizada pela CNC, Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços e Turismo, constatou que no mês de maio, o endividamento das famílias brasileiras chegou a 78,2%. Ou seja, estamos quase todos na pindaíba. Pensando nos meus boletos de cartão de crédito, pensando em trazer informação para vocês, eu fui conversar com um economista lá na Universidade Federal do Piauí. E ele vai nos contar como é que a gente faz para sair do vermelho. Bora conferir? Ninguém sabia reclamar desse país, não. Todo mundo apertado, só se queixando de conta, todo mundo cheio de conta. Com licença. Eu estava à sua procura. Me disseram que você vai me falar sobre educação financeira, porque o negócio aí fora tá sério. A gente pode conversar sobre isso? Tranquilo, tudo bem. Vamos sentar então e aí a gente conversa. Bom, como vocês viram, a situação tá meio caótica aí, né? Pessoal gastando mais do que o que ganha, muita gente endividada. Frequentemente a gente vê na imprensa que as famílias brasileiras estão cada vez mais endividadas. E eu quero saber, professor, você que é da área de economia, eu quero saber, tem solução? A gente tem como aprender a gerir melhor o nosso dinheiro? Se você tiver um pouco de disciplina, você consegue viver bem com o dinheiro. E, claro, se livrando um pouco do que a sociedade, de alguma forma, te puxa, te estimula do ponto de vista do consumismo, né? Às vezes você consome algumas coisas que são desnecessárias. Então, a gente vai precisar de uma aula nesse sentido. Inclusive, vocês têm até um projeto de extensão, não é, que leva a economia de maneira mais descomplicada para um público que não tem esse conhecimento, para fora das paredes do Departamento de Economia, não é isso? Exatamente. A ideia da extensão é você levar conhecimento acadêmico para a sociedade, né? Então, o principal foco é que esse conhecimento seja acessível. Então, a gente procura, de alguma maneira, né, colocar de uma forma mais simples. Nós temos o REDECO e temos também o projeto de extensão Cesta Básica, né, que é também uma porta, né, de debate do conhecimento econômico, mas colocado de uma forma também numa linguagem mais fácil, né, para que as pessoas entendam. Pois então, nós vamos pegar carona desses projetos, já que vocês estão todos afiados em levar esse conhecimento para a população de uma maneira geral. A gente aproveita o Viva Educação para levar mais conhecimento para quem está em casa. Por onde é que a gente começa a nossa educação financeira? Então, na verdade, é educação. O indivíduo tem que se educar do ponto de vista financeiro. E isso é um processo, você não faz do dia para a noite, né? As pessoas precisam construir uma disciplina para lidar com as finanças, entender quais são os seus gastos. Elas precisam tomar decisões com base no que ganham e não com a disponibilidade do ponto de vista de crédito que tenha. Por exemplo, eu tenho o limite do cartão de crédito, então se eu tenho limite eu vou utilizar o cartão de crédito. Não, isso não é um dinheiro que você tenha para gastar, né? Então, quando é que você utiliza o cartão de crédito? Quando, de fato, pelo menos assim, quando você se educa do ponto de vista financeiro, o cartão de crédito é algo extremamente pontual e em casos urgentes ou necessários, ou que te traga alguma vantagem do ponto de vista de dinheiro, financeiro, econômico, né? E se você tem uma disciplina do ponto de vista financeiro de, ao longo da sua vida, sempre gastar aquilo que você tem e, além do mais, você sempre guardar um pouco daquilo que você ganha e usar esse pouco que você guardou para fortalecer sua renda mais adiante, aí você já está desenvolvendo uma educação do ponto de vista financeiro. Olha só, então o começo é, primeiro, correr do cartão de crédito. Depois, guardar, gastar menos do que o que ganha e guardar um pouco do que ganha. Mas professor, o problema é que nem sempre sobra.
Exatamente, é muito difícil mesmo no dia a dia, né, na vida moderna, você se livrar, né, ter essa disciplina. Então, a maioria das pessoas não vai, de fato, conseguir. Por quê? Porque isso exige muita disciplina, muita dedicação, muito empenho e muito autocontrole. E a gente vive num mundo, às vezes, um pouco acelerado, conturbado, né? E o consumo, de alguma forma, se torna uma compensação. E isso cria uma tentação que vai lhe trazer mais dor de cabeça no futuro. Porque a gente está falando de algo que, se você não se educa do ponto de vista financeiro, isso significa dizer que você vai, talvez, enfrentar inúmeros outros problemas. Não significa dizer que você está fadado ao infinito da sua vida, de sempre se submeter a minha renda é muito baixa. Mas se você gasta mais do que você ganha, ou sempre está no limite do gasto do que você ganha, você nunca vai conseguir fazer com que tua renda aumente. Mas eu vou dar um exemplo de... Imagine, dos R$1.000 que você ganha, 800 você gasta e 200 você guarda. Se você investiu em uma bicicleta, tirando R$200 do seu salário, e essa bicicleta, todo mês, ela passa naquele uso que você colocou. Sei lá, eu vou comprar e emprestar para um amigo, alugar, e ele vai me pagar R$50 por mês, porque ele gosta de pedalar e está disposto, ao invés de troca a academia pela bicicleta. É uma hipótese. Mas todo mês, aqueles R$200 que você guardou, todo mês está guardando, isso vai representar agora uma adição de renda no teu orçamento. Então, você ganhava 800. Se eu conseguir investir e fazer com que aquele investimento progrida em mais renda para o meu orçamento, agora eu já posso gastar 850. Com o tempo você conseguiu acumular 5.000 e no teu bairro tem um imóvel barato, você compra por 5.000. E aí, de repente, eu não quero mais o imóvel, vou revender. Você vai ter valorização pela especulação imobiliária. Ou, eu vou conseguir guardar um pouquinho, vou guardando, daqui a pouco eu faço um pontozinho, alugo. Esse aluguel, vamos supor que seja de R$400. Imagina, você tinha 800, agora você tem R$1.200 para gastar. E se você tiver a disciplina de, usando essa sua taxazinha de reserva, e ao invés de trabalhar para ganhar dinheiro, você vai colocar o dinheiro para trabalhar para você. Às vezes as pessoas, não, eu vou me realizar pelo consumo. Consumo não traz felicidade. Eu entendo que a gente precisa do básico e precisa ir se organizando para conquistar cada vez mais qualidade de vida. E o recurso, a renda que você consegue é para isso. É maravilha, professor. Eu acho que essas lições são lições muito importantes para a gente começar a praticar em casa, né? Então, de acordo com a sua fala, a gente tem que pensar mais em ganhar do que em gastar. Obrigada. Foi ótima a sua explicação. Espero que você tenha aprendido e que coloque em prática. Um abraço, professor Prancácio. Eu queria ter 10% da sua calma.